Aluna de 19 anos morre após ataque em escola na Bahia por um menor de idade. A jovem, que era cadeirante, foi atingida por tiros e facadas. Ainda não se sabe a motivação do crime. E você vai ver também. Após laudo final, Polícia Federal de Sergipe indicia os 3 policiais rodoviários pela morte de Genivaldo Santos. Analista de sistemas Edward Snowden, que vazou arquivos secretos dos Estados Unidos em 2013, recebe cidadania russa de Vladimir Putin. Estudo avalia a relação entre poluição e o risco de alguns tipos de câncer. Após Moscou anunciar uma mobilização parcial para enviar combatentes à Ucrânia, autoridades de países vizinhos confirmam o aumento de russos nas fronteiras. Essas e outras notícias a partir de agora. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 26 de setembro. Uma aluna cadeirante identificada como Giane da Silva Brito, de 19 anos, morreu na manhã desta segunda-feira durante um ataque a tiros em uma escola municipal em Barreiras, no oeste da Bahia, por um menor de idade. Giane ainda foi ferida com facadas. Não há informação sobre a motivação do crime. A Polícia Civil da Bahia informou que um jovem de 14 anos invadiu o local com um revólver calibre 38, 2 armas brancas e uma bomba caseira. Ele atirou contra os alunos por volta das 7 da manhã, pelo horário de Brasília. De acordo com o comando da Polícia Militar, o atirador chegou à escola disparando, enquanto os estudantes aguardavam o horário das aulas para entrar nas salas. Segundo os estudantes que estavam no colégio no momento do ataque, o atirador entrou na escola vestido de preto, deu um tiro no portão do colégio e assim que ingressou no prédio deu outro tiro. Com o som dos disparos, os alunos correram inicialmente para a quadra, depois para o fundo da escola até conseguirem sair do colégio. O adolescente estudava na instituição, mas não estava frequentando as aulas. De acordo com o relato de um funcionário da Secretaria de Educação de Barreiras, o atirador tentou enfrentar a polícia e foi alvejado. O jovem foi socorrido e levado pelo SAMU para o Hospital Geral do Oeste. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele. A Polícia Civil investiga algumas publicações em redes sociais atribuídas ao adolescente com discurso de ódio. O pai do atirador, que é policial, foi chamado para prestar depoimento na delegacia da cidade. A Prefeitura de Barreiras informou que as aulas na escola foram suspensas por uma semana. 4 meses após a morte de Genivaldo Santos, de 38 anos, durante abordagem de policiais rodoviários em Sergipe, a Polícia Federal em Sergipe informou que concluiu o laudo final do caso e indiciou 3 policiais rodoviários federais envolvidos na ocorrência por abuso de autoridade e homicídio qualificado. No laudo foi identificado que Genivaldo Santos morreu por asfixia e insuficiência respiratória, sem meios de defesa, no dia 25 de maio deste ano. O relatório foi encaminhado ao Ministério Público Federal, que é responsável por apresentar a denúncia à Justiça. De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes pararam Genivaldo por não usar capacete enquanto dirigia uma motocicleta. O homem, que tinha transtornos mentais, ficou nervoso com a abordagem policial. Como não obedecia às ordens, ele foi imobilizado e trancado no porta-malas de uma viatura da PRF. Dentro do veículo foi submetido à inalação de gás lacrimogênio na BR-101, no município de Umbaúba, Sergipe. A defesa dos 3 policiais ainda não se manifestou sobre a conclusão do inquérito. Os agentes envolvidos diretamente na abordagem foram afastados das funções pela PRF, que na época afirmou que não compactuava com as medidas adotadas pelos policiais durante a ação. Os agentes já haviam admitido que usaram spray de pimenta e gás lacrimogênio dentro da viatura. Depois do anúncio de terem que escolher ir para a guerra ou serem condenados a 10 anos de prisão, autoridades da Noruega e da Finlândia confirmaram nesta segunda-feira que a chegada de russos nas fronteiras dos países aumentou no último final de semana. O movimento acontece após Moscou anunciar uma mobilização parcial para enviar combatentes à Ucrânia. Imagens aéreas feitas no domingo mostram o tamanho das filas na fronteira com a Geórgia, outro país que faz divisa com o território russo. Na Finlândia, autoridades confirmaram a chegada de quase 17 mil russos pela via terrestre, enquanto cerca de 9 mil foram no sentido contrário ao longo do final de semana.
A Noruega, que não é membro da União Europeia, mas faz parte do espaço Schengen, uma zona de 26 países europeus que aboliram seus controles fronteiriços, também relatou um leve aumento nas chegadas da Rússia para a fronteira de Storskog, no norte. O cenário também se repetiu na Turquia. A Finlândia anunciou na última semana que planejava restringir significativamente a entrada de cidadãos russos e que uma decisão sobre o assunto vai ser tomada nos próximos dias. O presidente Vladimir Putin assinou hoje um decreto concedendo cidadania russa ao analista de sistemas Edward Snowden, que já trabalhou para a CIA, que é a Agência Central de Inteligência Norte-Americana, e também para a NSA, que é a Agência de Segurança dos Estados Unidos. Snowden fugiu do país norte-americano e recebeu asilo na Rússia depois de vazar arquivos secretos em 2013. Os documentos divulgados por Edward Snowden revelavam vastas operações de vigilância doméstica e internacional realizadas pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, órgão para o qual ele prestava serviços. As autoridades norte-americanas querem há anos que Snowden retorne ao país para enfrentar um julgamento criminal por acusações de espionagem. O nome de Snowden apareceu sem qualquer comentário do Kremlin em uma lista de 72 indivíduos nascidos no exterior, a quem Vladimir Putin estava conferindo cidadania. O ex-funcionário da NSA ainda não se manifestou sobre o ato do presidente russo. Em 2020, Moscou concedeu a Snowden direito de residência permanente, abrindo caminho para que ele obtivesse a cidadania russa. E olha só, o e-título, que permite a emissão virtual do título de eleitor, se tornou a ferramenta mais baixada nas lojas virtuais no país. 2,5 milhões de brasileiros ativaram o aplicativo, mas ele só pode ser acionado até a véspera do pleito. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, na última semana, 2,5 milhões de usuários ativaram o software. E o total de eleitores que emitiram o título virtual chegou a 30 milhões há praticamente uma semana do pleito. O número representa 19% dos quase 156,5 milhões de eleitores aptos a votar neste domingo. A ferramenta da Justiça Eleitoral, lançada em 2018, é gratuita e permite não só que os cidadãos emitam a versão digital do título eleitoral. O aplicativo também informa o local de votação e possibilita justificar a ausência se o eleitor estiver fora do domicílio eleitoral. Mas atenção! Os eleitores que quiserem baixar a ferramenta só podem emitir o título digital até esse sábado. E falando das eleições de 2022, daqui menos de uma semana começa o primeiro turno. Mas você sabe a diferença entre votar em branco ou anular o voto? Bom, apesar de serem diferentes, eles acabam sendo descartados na hora da apuração, já que o resultado da eleição é feito só de votos válidos, ou seja, aqueles destinados a algum candidato ou partido. Então vamos lá, o voto em branco, de acordo com o glossário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, é aquele em que o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos e escolhe a tecla branco na urna e depois confirma. Já o voto nulo é aquele em que o eleitor anula mesmo o voto, digitando um número de candidato inexistente, como por exemplo 00, e depois a tecla confirma. E começou hoje a Operação Eleitoral 2022, que vai garantir a segurança e a proteção dos eleitores e servidores da Justiça Eleitoral. Em outra ação que visa garantir a integridade das eleições, integrantes da missão da Organização dos Estados Americanos chegaram ao país para observar o pleito. A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Secretaria de Operações Integradas. Entre os impactos na segurança pública que poderão ser observados durante o pleito estão possíveis crimes eleitorais, manifestações e quedas de energia em locais de votação e de apuração dos votos. As forças de segurança pública vão atuar no próximo domingo em 26 estados e no Distrito Federal. Outra ação relacionada à segurança e integridade das eleições aconteceu também nesta segunda-feira, quando o presidente Jair Bolsonaro recebeu os integrantes da missão da Organização dos Estados Americanos. A delegação, que é chefiada pelo ex-chanceler do Paraguai, Rubem Ramírez Lescano, tem como objetivo observar as eleições no Brasil. Na agenda da delegação estão encontros com os candidatos à presidência, com representantes de partidos políticos, de instituições do governo, como o Tribunal Superior Eleitoral, de organizações da sociedade civil e observadores locais. O resultado desses encontros serão apresentados em relatório preliminar sobre as eleições no país.
Ao todo, 55 especialistas e observadores de 17 nacionalidades estarão presentes no Distrito Federal e em 15 estados. Esta é a terceira ocasião em que a OEA envia uma missão para observar os processos eleitorais no Brasil. De São Paulo, vamos direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Olá, boa noite, Beatriz, e ótima noite para você de casa. Eu separei algumas informações do Rio para esta segunda-feira. Os confrontos na Maré deixaram motoristas e moradores na linha de tiro e vias expressas fechadas. Pelo menos 5 pessoas morreram e 20 foram presas na manhã desta segunda-feira, durante um confronto entre policiais e traficantes no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. E segundo as autoridades, essas mortes são de criminosos. Moradores relatavam intensos tiroteios em diferentes pontos da comunidade, impedindo muitos de sair para trabalhar. E os que conseguiram sair ficaram na linha de tiro. As vias expressas, Avenida Brasil e Linha Amarela, foram fechadas várias vezes durante o tiroteio. Ao menos 35 escolas, 4 postos de saúde e a cidade universitária da UFRJ não abriram. Segundo o governo do estado, foi uma operação de emergência, depois que órgãos de inteligência identificaram uma tentativa de invasão a uma outra comunidade na Maré, dominada por uma facção rival. O Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, e a Coordenadoria de Operações de Recursos Especiais, o CORE, as forças de elite da PM e da Polícia Civil do Rio mobilizaram 180 homens, blindados e helicópteros para o confronto. Agora, na Central do Brasil, um balão cai nos trilhos da Supervia. O incidente assustou passageiros que aguardavam o trem da Estação Central do Brasil. Isso ocorreu por volta das 7h15 da manhã do último domingo. Nenhum passageiro ou funcionário se feriu. Soltar balões é crime. Para denunciar, as pessoas podem ligar para a linha verde do Disque Denúncia por meio do telefone 21 2253 1177. Beatriz, eu fico por aqui. Amanhã eu volto com mais informações do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson. Uma ótima noite para você. E depois do intervalo, análise com mais de 460 mil dados de indivíduos não fumantes faz relação entre a poluição e o risco de alguns tipos de câncer. E ainda, valor da raça canina preferida da Rainha Elizabeth II aumenta após sua morte. Voltamos em instantes. Até já! Às 18h46 pelo horário de Brasília. Estamos de volta. Um estudo apresentado no Congresso Europeu de Oncologia, realizado no início de setembro, avaliou a relação entre poluição e o risco de alguns tipos de câncer. Os pesquisadores analisaram dados de mais de 460 mil indivíduos não fumantes e tentaram explicar os mecanismos pelos quais os poluentes podem gerar os tumores no organismo. Na pesquisa foi visto que existe uma associação clara entre aumentar a concentração da partícula de poluente no ar com o risco da doença. Isso vale tanto para os tumores de mesotelioma, em que este risco subiu 19%, quanto para os tumores de pulmão, com alta de 16%. Houve também um aumento de câncer de canal anal em 23%, de intestino delgado 30% e de glioblastoma, que é um tumor cerebral, de 19%. Vale destacar que os pesquisadores enfatizaram que quanto maior a concentração do poluente, maior o risco. As partículas dos poluentes são responsáveis por vários mecanismos de dano à mucosa que reveste os órgãos. Mas um dos prejuízos mais importantes é que a poluição pode promover mutações nas células supostamente normais. A mutação mais frequente causada pelos poluentes é a chamada EGFR. Outras alterações, chamada CRAS, também são relevantes e foram identificadas na pesquisa e estabelece a relação entre a poluição do ar e o desenvolvimento do câncer. O estudo traz à tona um olhar mais cuidadoso sobre os riscos que a poluição está causando à população de certas áreas do planeta.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu a comercialização de 70 planos de saúde devido a reclamações relacionadas à cobertura assistencial. A punição divulgada pela ANS tem como base os resultados do monitoramento da garantia de atendimento do segundo trimestre deste ano. A suspensão começa a valer a partir do dia 30 de setembro e só será revertida se as operadoras apresentarem melhora no resultado do próximo trimestre. Segundo a agência reguladora, os planos somam 1.600.000 usuários, que permanecem cobertos. A lista dos planos com comercialização suspensa pode ser consultado no site da agência. A libra esterlina, moeda oficial do Reino Unido, caiu 4,7% ante o dólar nesta segunda-feira na Ásia, ao menor nível da história de 1,035, em reação ao maior pacote de corte de impostos em 50 anos, anunciado pelo Ministério das Finanças britânico. A pasta está tomando emprestado dezenas de bilhões de libras para financiar seus planos, o que aumenta a demanda na economia no momento em que o Banco Central da Inglaterra aumenta as taxas de juros para controlar a inflação. Além disso, o país deve gastar 150 bilhões de libras, quase 864 bilhões de reais, para subsidiar os custos de energia para consumidores e empresas. Os preços dispararam em razão da guerra da Ucrânia. E no mercado financeiro, o dólar fechou em forte alta nesta segunda-feira de 2,52%, vendido a R$ 5,38, sendo este o maior desde 22 de julho, em dia marcado pela aversão a risco no exterior, enquanto a reta final da corrida eleitoral no Brasil colabora para a cautela de investidores. No âmbito internacional, os investidores monitoram a volatilidade no Reino Unido, cuja moeda recuou à mínima histórica na manhã de hoje, e no restante da Europa, onde há possibilidade de recessão e as autoridades monetárias buscam combater a alta de preços. O Banco da Inglaterra anunciou que está monitorando os mercados financeiros de perto e não hesitará em investir na taxa de juros se necessário. Já o Federal Reserve, o Banco Central americano, aumentou as taxas de juros do país para uma faixa de 3% a 3,25%, uma alta de 0,75 ponto percentual. Foi a quinta vez neste ano em que os juros foram elevados. A nova alta levou a taxa básica de juros dos Estados Unidos ao seu maior patamar desde 2008, pouco antes do país passar por sua maior crise desde a quebra das bolsas em 1929. Altas de juros nos Estados Unidos tendem a se refletir em alta também na cotação do dólar no Brasil, uma vez que a saída da moeda do país tem por objetivo buscar a melhor remuneração lá fora. E agora vamos à contagem regressiva para a Copa do Mundo. Faltam 55 dias. E hoje, no Boletim Esquenta Qatar 2022, Leonardo Félix vai relembrar um mundial muito especial para os brasileiros. O tetracampeonato nos Estados Unidos em 94. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Vamos falar da Copa de 1994, realizada nos Estados Unidos. Este Mundial é muito especial para nós brasileiros, porque depois de 24 anos, finalmente, a seleção pôde soltar o grito de tetracampeão. Com um time sólido na marcação e com uma das maiores duplas de ataque da história, Bebeto e Romário, o Brasil superou a enorme desconfiança da época e foi avançando na competição. Na primeira fase, vitórias sobre a Rússia por 2-0, Camarões 3-0, além do empate em 1-1 com a Suécia. Nas oitavas de final, 1-0 contra os donos da casa em um jogo dramático no dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Nas quartas, a partida épica contra a Holanda, triunfo brasileiro por 3-2. Na semifinal, vitória suada por 1-0 em cima da Suécia. E na grande final contra a Itália, um 0-0 teimoso no tempo normal e na prorrogação. Nos pênaltis, a seleção canarinho garantiu o quarto título mundial após o craque Baggio mandar sua cobrança por cima do travessão de Tafarel. É isso aí, faltam 55 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. A raça de cachorro preferida da Rainha Elizabeth II atingiu preços recordes nesta segunda-feira lá no Reino Unido, após a morte da monarca, que ao longo de sua vida teve 30 desses cachorros. Durante o jubileu de platina da rainha, eles tiveram um papel de destaque nas comemorações dos 70 anos de reinado de Elizabeth II.
Até uma câmera Corgi foi instalada no mercado Leadenhall de Londres para permitir aos súditos tirar fotos com a raça de cães favorita da monarca. O sucesso não parou com a morte da chefe de Estado, que ao longo de sua vida teve 30 desses cachorros. De acordo com o Pets for Homes, um site de venda de animais, o valor médio dobrou nos últimos 3 dias. Nos anúncios mais recentes, os preços de alguns corgis superaram a barreira de 2.500 libras pela primeira vez. O site também tem registrado 10 vezes mais buscas diárias por corgis em relação à semana passada. Para os britânicos, não tem limite o amor pela rainha, que ficou mais tempo no trono do país. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações no Jornal das 22h comigo, ao vivo. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite para você. Tchau.